Sejam todos bem-vindos a um dos nossos queridos programas da Aquarius Web TV. Nós temos um canal no YouTube, se você está passando aqui no YouTube, já curte esse vídeo, onde você vai ter informações muito importantes, relevantes, talvez até você não soubesse algumas delas, que são consequências de um processo que ocorreu com os eventos de 2019, né? Aquela pandemia que nós tivemos e o vírus que foi um vírus que assolou toda a humanidade e passou, né, na nossa existência, como diz a nossa querida convidada de hoje, a saúde antes do saúde depois de um marco na história da humanidade que já não vinha muito bem nos cuidados com a sua imunidade. Então, hoje a gente vai receber Ivone Cardoso e cada um de vocês, com muito carinho aqui nessa sala. A Ivone é naturopata clínica, ela tem uma visão integrativa do ser, formação professora de educação física, pós-graduada em fitoterapia e também ela tem formação avançada em Joel Aleixo, que talvez muitos de vocês conheçam, o que eu considero os florais mais poderosos de todo o sistema, que nós temos a honra de ter Joel Aleixo trabalhando aqui no Brasil de uma forma muito profissional e com resultados absurdos. Então, quem consultar com Ivone, quem consulta já com Ivone, trabalha junto com Joel Aleixo, obtém resultados, né? Muito sério isso. E ela está atualmente cursando nutrição funcional. Então, tem muito a ver com o tema de hoje, porque nós vamos passar aqui por processos inflamatórios. Então, vão guardando as perguntas de vocês para esse momento pós-live. E se você está aí no YouTube, saiba que esta live, quando ela é feita ao vivo, a gente divulga num grupo fechado no WhatsApp. Vem para o nosso grupo, Saúde nos Novos Tempos. Nesse grupo, você tem acesso a estar ao vivo com todos os médicos, terapeutas, nutrólogos, nutricionistas e fazer sua pergunta para ele diretamente, coisa que não acontece aqui no YouTube posteriormente, tá? Então, é uma bênção e uma grande oportunidade de você tirar dúvidas aí sobre questões da sua saúde pessoal. Vou chamar agora Ivone Cardoso. Seja bem-vinda, amiga, querida, profissional. Deixa eu liberar. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Esse domingo chuvoso aqui em Florianópolis, friozinho, não quer nos abandonar, e pelo menos baixa as fumaças que estão por aí, né? E a nossa saúde vai, né, criando riscos, né, por esses eventos aí que acontecem no nosso Brasil. Então, hoje, nós vamos falar sobre doenças inflamatórias e a proteína, né, a relação delas. Tem muita coisa que é confusa em relação a isso, e existem muitas informações, e eu sempre coloco assim, ó, dentro da medicina, seja a medicina oficial, né, ou a medicina integrativa, tudo ainda pode mudar à medida que se avance em estudos, que se avance em pesquisas. Tá? Então, isso é uma possibilidade de que o entendimento que se tem hoje, amanhã possa ser um pouco diferente. Tá? Então, eu falo que, pela minha própria experiência, claro que eu estudo, claro que eu pesquiso, e o que eu trouxe para vocês também é fruto de pesquisa, é fruto dos meus estudos, mas está incluído a minha experiência, que a partir do Covid, a mudança da saúde, principalmente daquelas pessoas que eu já acompanhava, e já eram meus clientes, há uma mudança brutal, uma mudança radical, na verdade. Né? E principalmente após os imunizantes, né? Vocês sabem do que a gente está falando. Então, hoje nós vamos trazer um pouco de entendimento sobre isso. Eu tento sempre fazer de uma forma para o leigo entender, né? Eu sempre procuro trazer uma linguagem simples, não que facilite, não que dificulte. Tá? E a forma como nós podemos agir ao nosso favor. O que nós podemos fazer para auxiliar o nosso organismo a desativar isso, a neutralizar, né, a não deixar que isso seja uma coisa nociva. E eu posso dizer que isso é possível sim, porque de lá para cá eu atendo infinitas pessoas, né, com os imunizantes e que tiveram Covid, que tiveram muitos processos, o que definiu lá, que a gente tem que ter essa clareza.
o que definiu lá no início da época do Covid, de pessoas que se contaminaram e que ficaram bem, foi suave, foi leve, e de pessoas que se contaminaram e ficaram muito mal, foram para dentro dos hospitais, ou enfim. O que difere isso é o sistema imunológico, gente, né? Nós temos que entender isso. O que fez a diferença é um corpo inflamado e um corpo desinflamado. E como o sistema imunológico estava em condições de auxiliar. Porque a proteína spike, ela não é brincadeira. Então, a gente vai entender um pouquinho isso aí. Essa imagem que vocês estão vendo tem o formatozinho do vírus ali, né? Tá? E eu quero que vocês entendam para gravarem bem isso. Essas espículazinhas que estão assim para fora, né? Parece umas setinhas para fora. Aquilo ali é a spike, tá? A spike, na verdade, ela é a proteína da camada externa do vírus. Então, tem muito vídeo que fala assim, porque eles colocaram proteína spike, né, nos imunizantes. Né? Na verdade, eles não colocaram. Os vírus carregam isto, tá? Então, aqui um desenho de um coronavírus com as espículazinhas, então essa camada externa é, ok, gente? Então, vamos entender as coisas de forma correta, porque as pessoas falam um monte de coisa por aí, enlouquecidamente, tentando, às vezes, levar informação, e estão levando desinformação, tá? E apavorando as pessoas, né, também, tá? O Covid-19, qual que é a diferença, né? Vamos trazer esse entendimento para a gente perceber as questões inflamatórias, tá? Quando ele entrou, quando nós nos contaminamos, e, claro, a nossa imunidade reagiu, e o corpo inflamado ou desinflamado agiu de forma diferente, tá? Mas esses anticorpos, que é o natural da imunidade gerar a partir de uma invasão, de uma carga viral, tá? Eles foram encontrados, essa proteína, isso foi encontrado ainda. Eu estou falando isso porque tem muitos vídeos que falam que isso é uma mentira, que isso, quando entra no corpo, já é quebrado, e não é verdade, tá? Tem vários estudos que mostram, eu estou falando 12 meses, mas tem muito mais, tá? Tem estudos que é muito mais. Muito mais além de 12 meses pós-contaminação, que lá estavam as proteínas atuando e inflamando mais o corpo. Então, qual que é a diferença? A pessoa pegou o Covid e ela chegou lá, a proteína spike começou a criar processos inflamatórios no organismo, tá? Então, vocês vão ver essa diferença agora. O corpo criando anticorpos, porque isso é natural, nosso corpo vai gerar anticorpos numa invasão, e os imunizantes, né? As inoculações, que a gente vai ver aqui em seguida. A diferença é que aqui, quando o spike entra dentro da nossa célula, ele vem por mensageiros RNA. Os imunizantes, todo mundo ouviu falar sobre isso, né? Mensageiro RNA. Todos eles carregam mensageiro RNA. Então, quando ele entra dentro da nossa célula, o que vai se replicar lá dentro não é o vírus, mas é a parte mais nociva do vírus, que é a proteína. Vocês compreendem a diferença? Quando o vírus entrou no corpo, ele gerou resposta inflamatória. Quando os inoculantes entraram no corpo, eles penetraram a nossa célula com mensageiro RNA, informação de código genético, para dentro da nossa célula. E o que ficou se multiplicando, e ainda se multiplica, é a proteína spike. Então, o estudo, ou todos os estudos que vêm sendo feitos de lá para cá, ninguém sabe as consequências e por quanto tempo isso vai acontecer. Eis aí o grande risco. Por quê? Porque proteína spike é hiperinflamatória. E por isso que nós estamos agora trazendo um pouco, assim, esse entendimento, porque a pessoa pensa assim, não, eu estou bem. Eu não estou sentindo nada. Mas é que ela não sabe o que está acontecendo lá dentro. E às vezes, quando ela descobre, já é tarde demais. Já está muito avançados os processos. Há diversas doenças que estão sendo, principalmente doenças neurológicas, doenças vasculares, órgãos sendo afetados, como rins, suprarrenal. Então, as pessoas começam a ter problemas
principalmente memória, fadiga, confusão mental. São relatos que a gente ouve demais agora, atualmente. A gente sempre fala aqui nas lives. Então, a gente está vendo agora sobre uma perspectiva da visão dos imunizantes e desta proteína, agindo e inflamando o nosso corpo. E nós temos que compreender isso. Então, a pessoa que recebeu os imunizantes e ela pensa que está tudo bem com ela, às vezes ela não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Se ela apenas contraiu e gerou processo inflamatório, ela gerou anticorpos. É muito diferente, vocês compreendem isso? Então, essa lesão dos hormônios, por que acontece essa lesão dos neurônios, tá? Porque ela se gruda em algumas coisas. E uma das coisas que ela se gruda é nos neurotransmissores, aonde tem que levar informação de um neurônio para o outro. Existem vários lugares que eu mesmo constatei, pelas minhas análises, que eu consigo ver no equipamento que eu tenho de tecnologia russa, quando eu atendo presencialmente, que essa dificuldade de o corpo se reparar após os imunizantes estão lá nos cromossomos, nos telômeros, que eu conseguia ver e era muito claro para mim, por isso que eu digo que eu falo também da experiência. Eu estudo muito sobre isso, mas eu também trago a minha própria experiência. Eu abria, e se a pessoa dissesse para mim que ela não sabia, eu ia dizer, não, tu está me mentindo, porque eu estava vendo ali que essa parte dos telômeros, que é onde tem a nossa reparação celular, estava com prejuízo, estava doente. Então, eu mesmo conseguia perceber, e consigo ainda perceber. Tá? Então, assim, a gente tem que gerar uma ação para beneficiar o nosso corpo, para desfazer, para desativar isso, para que isso não evolua dentro de nós. Então, essa lesão de neurônios vai acabar com que a mente começa a esquecer. Ela vai esquecendo. O primeiro momento pode ser só o esquecimento. Daqui a pouco começa a dar umas confusões. Até já contei numa live aqui que no início eu recebi pessoas assim que elas estavam trocando totalmente as coisas dentro da casa delas, elas não encontravam mais. Porque coisas que elas tinham que guardar, por exemplo, na geladeira, elas botavam no armário. Aí depois elas iam procurar na geladeira e não estavam mais lá, porque elas tinham colocado em lugares diferentes. Pessoas que foram diagnosticadas com Alzheimer precoce, eu falei isso numa live. Eu atendi. E após o tratamento, as limpezas, enfim, né, a nutrição novamente para os neurônios, isso acabou. Isso se curou. Mas porque foi também detectado no início, pensem que isso também tem que ter uma ação que não possa esperar a degeneração das células. Nós temos que ter uma ação mais efetiva. Então, quando a gente começa a entender esses processos inflamatórios, a informação ela vai sendo gerada, e à medida que ela vai aumentando, ela começa a criar processo degenerativo. E isso é em todos o nosso corpo, em todo o corpo. Mas nos neurônios é muito sério, gente. É muito sério. Quem quer estar com 50 anos com Alzheimer? Acordar de manhã um dia e perceber, cadê minha memória? Eu tinha que fazer coisas hoje, não estou lembrando. Eu tinha que ir num lugar e não estou lembrando. Ai, com quem mesmo que eu tinha que falar hoje? Eu tinha que resolver umas coisas. Começa assim. Aí a pessoa acha que é normal. Ai, eu devo estar cansada, não dormi bem. Começa assim. Comecem a perceber. Comecem a identificar que algo errado está acontecendo. Isso não é normal. Não é porque você está cansada, não é por isso. Principalmente se você recebeu os imunizantes. Principalmente. Porque nós podemos não ter recebido imunizante, nosso corpo também estar inflamado. Também. Mas nós estamos falando hoje sobre a proteína. O tecido endotelial é um tecido que ele reveste os nossos vasos, tá? As artérias, né? A proteína, o que ela faz lá nos vasos, tá? Isso é estudo comprovado, tá? Ela faz uma separação dos tecidos. Ela faz uma separação. Quando ela faz essa separação, que ela promove, ela provoca, pelo processo inflamatório, ela provoca essa inflamação, essa separação, automaticamente o corpo reage com uma agregação plaquetária. E essa agregação plaquetária é o que a gente vê muito aí que está acontecendo, trombose, AVC, né? Existem alguns vídeos que eu assisti, que eu acompanho, de alguns médicos que eu acompanho,
que fazem autópsia, e é uma coisa que não é comum, nunca foi, né? O tamanho dos coágulos. É como se eles acompanhassem todo o tamanho dos vasos, né? Coisas assim, absurdas, o comprimento deles. Por quê? Porque justamente nós estamos tendo uma reação do corpo em relação a essa agressão que é a spike no processo inflamatório e numa ação negativa sobre todo o nosso sistema. Isso eu já falei, né? Que é essa reparação obstruída, tá? Só que uma reparação obstruída, o que a gente tem que ter a clareza, tá? Se o meu corpo tem que reparar todos os dias, isso é um processo natural do nosso organismo, essa reparação. O que acontece se o corpo não faz isso? Câncer, né? É uma das coisas. E a gente está vendo, e muitos vídeos, e muitas coisas, e muitas pessoas nos contando que isso está, assim, ó, crescendo absurdamente, os casos de câncer. Crescendo muito. Mas por que está crescendo muito? Porque o corpo não está conseguindo reparar. Não está conseguindo lidar com isso. Não há imunidade suficiente dentro do nosso corpo para isso. Por isso que nós temos que nos reforçar. Aqui a gente já falou, né, sobre essa replicação quando o mensageiro entra dentro das nossas células, né, só fazendo um reforço, né. E quando acontece isso, então, a partir disso, tá, a partir dessa multiplicação, dessa replicação, que não é do vírus, mas da proteína, muitas doenças vão ser criadas. Então, quando eu penso em doença, o que eu tenho que ter na minha mente? Que tem algo dentro de mim que não está funcionando. Tem algo dentro de mim que está proporcionando aquilo se criar. Porque não existe doença que cai no nosso colo do além. Eu estava tão bem até ontem e hoje estou doente, estou com uma situação e XYZ. Não, gente. Tudo é criado a partir de situações. E essas situações que vão lesando o corpo, que vão criando impedimento de função mitocondrial, que vão acumulando toxinas, que vão gerar as doenças. Uma doença autoimune, que nós já fizemos uma live sobre isso, por quê? Porque o corpo tenta, de todas as formas, metralhar todo mundo, porque ele não sabe mais quem é amigo e quem é inimigo. Então, ele está metralhando todo mundo, ele está nos defendendo, tá? Tirem da cabeça, né? Eu sempre falo sobre isso, tirem da cabeça que o corpo está agindo contra você. O nosso corpo nunca age contra nós. Ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Mas quando ele está perdido, quando ele está confuso, ele sim pega uma metralhadora e começa. Então, gera o que a gente chama de doença autoimune, que é uma desmodulação do sistema imunológico. Então, há processos de muito ataque, né? Aquilo que não tem que ser atacado. Então, a gente precisa fazer o quê? Trazer o corpo de novo para o equilíbrio desse sistema, para que as coisas comecem a melhorar e se curarem. Proporcionar ao corpo de novo isso. Vamos começar a entender um pouquinho, assim, ó, que a gente tem ações, tá? Que nós podemos fazer para beneficiar nosso corpo, para ajudar as pessoas, tá? Sobre isso. Porque as pessoas que a gente conhece, que a gente está vendo, que estão ali, né? Que estão doentes, que estão tendo alguma situação, eu só estou com uma artrite, eu só estou com não sei o quê. Não, isso, aquele outro. As pessoas vão trazendo situações, mas elas não atribuem, né? O que eu percebo é isso, elas não atribuem ao processo de uma proteína que está lá se replicando com informação genética dentro das nossas células e criando inflamações. As pessoas não atribuem, elas não pensam. E às vezes, quando eu falo para muitas pessoas, ainda as pessoas reagem de forma negativa. Elas dizem, não, mas isso foi necessário, é importante. Ok, você pode pensar e acreditar no que você quiser. É um direito de todos nós. Mas buscar informação, eu acho que também deveria ser um dever, porque nós estamos falando do nosso corpo. Não estamos falando do corpo do vizinho. É o nosso corpo, é a nossa saúde, é a nossa vida. A informação, ela é disponível, mas nós temos que buscar nos lugares certos. Então, uma das coisas que já tem estudos sobre isso, tá? Que ajudam a desativar. Vocês imaginem assim, existe um processo de homeostase, né? Para manter a saúde das células, bom funcionamento, a fisiologia. E o complexo B, ele faz parte sempre disto. Que a gente chama na nutrição funcional de matriz celular, tá? Então, o complexo B, ele é importantíssimo para toda e qualquer matriz celular. Então,
Uma das coisas que ajuda muito nas questões como protetores do cérebro é a B1, a B2 e a B3. Essas três do complexo, todas são importantes, B12, todas são importantes, mas essas três, elas são fundamentais para o cérebro, para ajudar a não se gerar Parkinson, a não se gerar Alzheimer, para trazer saúde e proteção do sistema do cérebro, sistema nervoso central, tá? A vitamina C, eu sempre coloco a vitamina C como importante, por quê? Porque nós se criamos, né? Digamos assim, quem é mais velho sabe disso. Nós nos criamos falando em, você tá gripado, vitamina C e cama, né? Chega a ser um slogan. Vitamina C e cama, vitamina C e cama. Só que a vitamina C, ela é um auxiliar tremendo no nosso estresse oxidativo. Ela vai ter uma ação muito benéfica lá na suprarrenal, para nos ajudar a parar esses processos exagerados e inflamatórios, tá? Então, a vitamina C, ela é esse anti-estresse e anti-inflamatória de uma forma fantástica. Nós precisamos atualmente tomar vitamina C e ela auxilia, então, a cessar esse processo inflamatório da proteína, que está lá criando tudo isso. 2 chás que foram estudados também, né, desde aquela época, e está sendo muito bacana a gente ver os resultados. Eu mesmo passei muito para todas as pessoas esses chás, que é o dente de leão e o anis estrelado. O que a gente tem que lembrar é, o anis estrelado, por ele ser uma casquinha, né, ele precisa ser fervido, como o cravo, como a canela, para liberar as substâncias ativas. O dente de leão é colocado depois e deixado em infusão. E se toma isso, aí pode tomar uns 20 dias até, tá, gente? Mais ou menos isso, tá? Não se toma assim um mês inteiro o mesmo chá, não, tá? Porque toda substância natural, ele tem toxinas também, que é a defesa dele. O chá tem toxina. Alguns muito poucas toxinas e outras toxinas em níveis muito altos. Porque isso é a defesa dele no meio ambiente, aonde ele se cria, aonde ele floresce, tá? O ginkgo biloba eu coloquei aqui porque ele ajuda nos processos de oxigenação. Então, a pessoa está começando a ter aquela perda de memória, aquela coisa, já tem os processos inflamatórios acontecendo, não é só, então vou tomar ginkgo biloba e acabou. Não, é um conjunto, é uma ação conjunta. Porém, o ginkgo biloba, ele virou moda. Então, os médicos, eles receitam ginkgo biloba para as pessoas, e as pessoas vão tomando. Não, pode ir tomando, pode ir tomando. Não, é gravíssimo isso, tá, gente? Ginkgo biloba, eu botei 2 meses no máximo como um fator de segurança, mas ele pode ir até 3 meses, tá? Depois tem que dar um tempo, tem que parar. No mínimo, ele precisa ser cuidado, tá? Em relação ao nosso sangue, porque ele vai fluidificar demais o nosso sangue. Então, a gente usa ele aí 2 meses com segurança, ok? Aí nós entramos agora nesses produtos maravilhosos que vão ajudar a desinflamar e sustentar também a nossa saúde dentro da Forlife, né? Que produtos maravilhosos são esses? Né? Eu gostaria até de falar primeiro, tá, ok, pode ser esse, mas eu já ia falando no Protamina, que você sabe que eu tenho uma paixão por ele, né? Olha, é só trocar a tela, não tem problema. Não tem problema, pode deixar. O Trifactor Zinco, que a gente fala sempre como modulador, porque ele vai dar essa modulação no nosso sistema imunológico e ele vai ajudar nas doenças autoimunes, tá? Então, ele vai ter uma ação como se fosse um freio, né? Um freio na proteína. E ele vai também auxiliar no sistema cardiovascular. Ele tem muitos benefícios, tá? Então, tem lá no nosso grupo da saúde, né? A Carla colocou as fichas técnicas disso, colocou um material riquíssimo, né? Para a gente estudar sobre isso, e nós podemos entender que o Trifactor Zinco, ele vai auxiliar demais nos processos inflamatórios, que é o que a gente está falando e salientando aqui agora, tá? Nós precisamos auxiliar o corpo, dar aquela modulada, tocar ali um freio nele, né? Para que isso melhore o nosso sistema de energia, inclusive. Porque a gente precisa desse sistema de energia funcionando. Porque ficar na vida se arrastando, ninguém merece, gente. E ninguém quer isso. Nós precisamos ter energia para tudo nessa vida.
Então, a gente precisa tomar moduladores conforme a situação, precisa melhorar o estresse oxidativo. Então, a gente vai avançando num processo de cuidados que vão ser uma contribuição para que o corpo se liberte, se purifique, se desintoxique de toda essa agressão, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje dentro do nosso organismo, e as pessoas não percebem o nível de agressão que está lá internamente. Elas vão perceber quando acontecer algo grande ou uma sintomatologia muito forte, que daí elas vão correr para fazer exames, aí elas vão identificar. Mas aí já aconteceu. E a gente fala aqui em quê? Prevenção. A gente está falando em prevenção. E a prevenção inclui o quê? Nós limparmos o nosso corpo de tudo isso que está agredindo lá dentro, muitas vezes silenciosamente. Esse é meu queridinho, né? Porque, assim, lá dentro do nosso intestino, esse vai buscar nossa cura lá no intestino, tá? Lá dentro do nosso intestino, o que acontece? É a parte muito, mas assim, eu ia dizer a mais, tá? Mas assim, a parte, eu gosto até de dizer que a mais importante, relacionada à nossa imunidade. A flora intestinal, ela tem relação direta com a nossa imunidade e com o sistema neurológico. Porque os precursores dos hormônios que precisam no nosso eixo glandular, vêm de lá. Vêm lá, os precursores vêm dos intestinos. A nutrição não é no estômago, como muitas pessoas pensam. Eu vou comer, meu estômago tem que estar, né? Ok, claro que tem que estar ok, claro que tem que acoplar as enzimas, mas o mais importante acontece lá no intestino. A verdadeira nutrição está lá. E o sangue nutrido sai de lá. Então, meus queridos, quando a gente pensa em probióticos, que fazem muito bem também, como auxiliar nesse momento, fazem muito bem. Nós também podemos pensar sempre no glutamina, porque lembre que ele não é só glutamina, ele tem o sinergismo. E a arginina, ela faz um aumento do óxido nítrico, que é um vasodilatador, que também é um anti-inflamatório. Também ajuda a regular a pressão arterial e ajuda na memória, porque ele é um oxigenador. Então, a arginina, gente, assim, ela é tão poderosa. Eu falo sempre da arginina aqui como um detox da amônia, eu falo sempre nos gases da amônia, mas agora a gente está falando de uma outra situação. Nós estamos falando de memória, nós estamos falando de processos neurológicos que estão inflamados. Então, o que vai acontecer na arginina? Ela vai ter um auxílio de proteção lá no tecido endotelial. Lá que ela vai ter uma ação maravilhosa. Então, eu até anotei aqui para mim não esquecer o que eu ia falar para vocês, aonde que a gente encontra também boas quantidades de óxido nítrico, que é na melancia. Só que a melancia não é na parte vermelha, tá? É naquela parte branca, que a gente aprende que aquilo faz mal. Aquilo faz mal, a gente não pode comer aquilo quando era criança. A mãe sempre dizia isso. Não come essa parte branca que faz mal, é muito indigesta, realmente é indigesta, mas dá para ser liquidificada, ser feito suco. Em vez da gente tirar da melancia aquela parte branca, a gente faz junto. Aquela parte branca é riquíssima em óxido nítrico, como a semente da melancia, e excelente para parasitas. Contra eles, né? A favor da nossa vida. Mas tem que ser liquidificado juntos. Uma fruta tão magnífica, eu nunca consegui entender como é que a natureza criou uma melancia, entendeu? Aquele tamanho, aquele sabor, aquele troço, tudo escondido dentro de uma bola. E aí, ela é dura por fora, extremamente macia por dentro. Só podia ser uma obra divina, não tem. Tem o ômega também, né? Que é rico em óxido nítrico, a selga, espinafre, couve, rúcula, sementinha de abóbora. E aí tem um outro que muita gente aqui vai gostar quando eu falei isso, que é o vinho. O vinho é rico em óxido nítrico. Então, assim, não, é uma desculpa, né? Para tomar o vinho. Eu preciso tomar vinho para aumentar as quantidades de óxido nítrico no meu corpo. Ajudar meu tecido endotelial. Então, sempre é um bom motivo. Eu digo, sempre tem que buscar um bom motivo para chegar no vinho. Quem morou na Serra tantos anos sabe disso. E quando a gente fala em estresse oxidativo, a gente não pode esquecer do Rio Vida, tá? Porque ele é um concentrado. E eu quero lembrar aqui que quando a gente pensa em memória,
esse estresse oxidativo está lá, né, no cérebro também. E lembrando que tem camadas muito profundas dentro do nosso cérebro, que precisam de coisas bem específicas, que conseguem chegar lá, para limpar essa oxidação, tá? E uma das coisas que está aqui dentro, em concentração, é o mirtilo. Tá? O mirtilo está aqui. E eu aconselho, indico muito o Rio Vida por isso, tá? Porque o mirtilo, ele é fantástico para penetrar nas camadas, tem estudos maravilhosos sobre isso. Ele consegue penetrar essas camadas mais profundas e limpar esse processo oxidativo. Se você tomar, por exemplo, uma caixa de Rio Vida direto, você vai perceber a diferença. Não tem como não perceber a diferença, porque você começa a ter mais clareza. Se juntar, eu digo assim, ó, se juntar um glutamine, que vai melhorar a ação intestinal, vai trazer uma recuperação da flora, então, assim, ó, a proteína age lá no intestino, ela destrói a nossa flora. Quando a gente recupera a nossa flora, seja por probióticos, que fazem muito bem, seja por um glutamine, que vai fazer essa reparação também, nós vamos estar beneficiando, junto com o Rio Vida, a nossa saúde neurológica. É um casamento, eu digo, maravilhoso. O Plus, gente, assim, ó, se não existe digamos assim, um processo de doença autoimune, o Plus sempre ele é maravilhosamente indicado, tá? Porque ele vai fazer com que a tua imunidade se mantenha em alta, e se mantendo em alta, o teu corpo tenha sempre condições e possibilidade de combater e te ajudar, e principalmente ajudar na reparação celular, no controle sobre as células doentes que se criam todos os dias no nosso organismo. E ele também vai ter um auxílio maravilhoso na saúde cardiovascular. Porque quem controla o processo inflamatórios, quem é? O sistema imunológico. Então, se eu tiver com a minha imunidade boa, eu vou estar proporcionando ao meu organismo o quê? Um controle sobre a ação negativa da proteína C, que é do que nós estamos falando hoje. Antes de eu passar para as perguntas, eu quero dar 2 depoimentos bem importantes. Mas esses produtos chegaram para mim no final do ano passado, porque eu tive câncer. Alguns de vocês talvez não saibam, é sempre bom avisar, né? Há 10 anos atrás. Então, todo ano eu me curei fazendo a parte de nutrologia para subir imunidade, tá? Foi como eu venci o desafio, depois de quase empacotar. Eu sigo sempre fazendo estudos e entrevistando pessoas e profissionais já há 10 anos na área da medicina e saúde integrativa, por isso, porque eu passei a honrar esse processo de conhecer. Daí, no final do ano passado, chegou para mim esses produtos, e a pessoa que me indicou disse, olha, tu vais ter a experiência de viver sem a sombra de ter recidiva de câncer, porque isso não sai da gente mais, porque é um sofrimento tão brutal que acontece conosco, e eu nem tive dúvida, nem quis conhecer direito, me dá que eu quero começar a tomar esse negócio. Isso foi final de dezembro do ano passado, de novembro. Em seguida, a gente já começa a se sentir bem, logo em seguida, eu comecei a chamar a Ivone, porque sempre confiei no trabalho da Ivone. Ivone, me ajuda a conhecer esses produtos, porque tinha uma série de outros produtos. E a Ivone começou também a se dedicar e fazer como eu fiz as experiências dela. Um dia ela vai contar para vocês, mas eu tive 2 experiências. Meus exames de sangue estavam horríveis na época. Mal sabia eu, né? A parte de defesa branca, a parte branca do sangue estava muito ruim. Eu sempre vivendo na vida mais desafios do que o meu tamanho, sempre cuidando um pouco da saúde, embora a única coisa que eu nunca abri mão foi a alimentação, porque eu desenvolvi várias intolerâncias ao longo desse período. Eu passei a bola lá para a Ivone me ajudar no processo, a Ivone se encantou, e eu comecei a usar, então, o Plus, e comecei logo em seguida a usar o Glutamine e o Energy. Com o Glutamine, eu vivi uma experiência para vocês. Eu só foi cair a minha ficha semana passada, e eu vou fazer um depoimento gravado sobre isso. Há 5 anos eu vivia com zumbido nos ouvidos. E ele começou mais forte lá na pandemia, que eu pensava que eu ia enlouquecer de zumbido nos ouvidos. E eu começava a falar aquilo, muita gente dizia que também sofria. E eu dizia, mas quando eu vou evacuar, é onde eu sinto, pela pressão, parece que a cabeça vai explodir. E aí eu fui vendo depoimentos de outras pessoas que também falavam que determinadas posições, nos exercícios físicos e tudo, aumentava o zumbido. E eu me dei por conta,
semana passada, que eu tô sem zumbido nos ouvidos há não sei mais quanto tempo, tá? Há meses. Eu quero abrir um parênteses Meses, aqui. pode. Quando foi no período do Covid, eu atendi muitas pessoas o dia inteiro, né? Atendendo pessoas passando mal. E eu fiquei com zumbido nos ouvidos. Eu nem sabia o que era ter zumbido nos ouvidos, mas eu fiquei gerada pelos processos inflamatórios. Porque eu peguei Covid, acho que 3, 4 vezes, já nem sei mais. Foi assim, uma sequência, melhorava, ficava bem, mas atendendo o dia inteiro, né? Acabava me contaminando de novo, já estava cansada, estava estressada também, né? Porque as pessoas chegavam, né? Passando muito, muito mal. Mal conseguindo respirar e com medo violento, né? Então, aquela energia muito densa também, né? Do medo, né? O pavor jogado na mídia, todo aquele cenário que vocês sabem, né? A gente não precisa recordar isso. Mas agora você falando, eu lembrei, eu tive zumbido, e eu comecei a ter aquele zumbido, meu Deus. E aí foi indo, eu comecei a parar e me cuidar, né? Senão eu vou cuidar de mim. E aí eu comecei a fazer meus trabalhos, as coisas que eu faço, para desinflamar, enfim, essas coisas todas, meus equipamentos. E aí isso passou, sumiu. Mas foi ali. Então, eu tenho absoluta certeza ao glutamine, tá, gente? Sim, porque aqui é um regulador, é sim. relógio, e assim, eu vou falar para vocês o que outro dia falei, a Tere, que acho, não sei se está aqui na live, a Tere disse assim, meu Deus, o que é aquele cocô? Gente, o cocô é maravilhoso, é de bater foto e botar no grupo do condomínio, é o mais lindo do condomínio, entendeu? Todo dia, na mesma hora, e a gente tem uma paz com isso, sabe? Sem esforço, isso passa, resolve, entendeu? Que é uma coisa que atrapalha muito a gente por causa da questão de metabolismo, questão hormonal, de pele, de cabelo, entendeu? A gente, como mulher, toda mulher que passa por aqui, eu digo, se tu não puder nada, leva o glutamine, entendeu? É isso aí, não dá para abrir mão. É verdade. E outro Porque a gente dia... tem que lembrar que ali está o nosso segundo cérebro e também as questões imunológicas, né? A flora, Sim. ela é a nossa imunidade, né? Então a gente precisa de mais do glutamine para auxiliar o nosso corpo a se recuperar, né? E ele vai ajudar a recriar os processos devido à agressão lá no intestino. O intestino é onde são produzidos os anticorpos, tá, gente? Então, o anticorpo, ele é como se fosse aquelas coisinhas do brigadeiro, aqueles chocolatinhos que grudam ali no brigadeiro. Os granulados. Daí, o que o anticorpo... O anticorpo não mata vírus nem bactérias, mas ele gruda lá para fazer uma pressão para que os soldados venham, né? E aí é outro sistema imunológico, a parte de linfócitos especializados que vem para a defesa. Mas ele é um super importante porque ele está ali na barreira, digamos, está na porta de deixar passar os patógenos. Então, ele faz uma boa seleção, né? Ele ajuda imensamente. Então, por isso que eu falo da glutamina. E a outra experiência que eu tive, não está aqui o produto, porque eu consumi, foi semana passada, 4h30. Deitei, depois da última live com a Ivone, né? Me benzi hoje, Ivone. Aí eu deitei, estava meio cansada. Digo, hoje não vou editar o vídeo, vou deitar. Estava meio rouca. 4h30 da manhã, acordei com todas as sensações da influenza. A axila parecia que explodia, as virilhas, não conseguia descer da cama. Tossindo, espirrando, que nem eu tinha tido tosse, nem espirro antes. E febre e desconforto nasal, tudo. Digo, caraca, só podia ser um encosto gripal, porque a gripe vai se desenvolvendo, né? A minha não, veio assim, plá. Aí eu lembrei que eu tinha 4h30, peguei o TF Boost, que é o laranja, tá, de sabor laranja, que ele tem é o produto que mais tem fator de transferência, ele tem 1.000 miligramas de fator de transferência, 1.000 miligramas de vitamina C e 400% da dose normal de sol, ou vitamina D, que nós deveríamos tomar, mais a vitamina que faz absorver o sol. Onde é que tem sol aqui no sul, gente, ultimamente, tá? Acho que nem no Brasil não tem. Então, eu fui para a cozinha de arrasto, com uma sensação horrível, eu digo, não é possível, será que eu tenho que ir para o hospital, não vou conseguir dirigir? Bati o treco lá, tomei, peguei o celular e sentei para esperar a reação, porque eu sou muito de ver para crer. Gente, 20 minutos. 20 minutos eu não tinha mais nada. O meu coração foi desacelerando daquele nervoso de vou ter que sair fazer alguma coisa, e pensando na minha mãe de 86 anos no quarto do lado. No outro dia, a mãe foi fazer o almoço, eu não falei nada para ela, para não alertar, né?
Mas ainda na dúvida, se vou ligar para a Ivone, aquele diabo. Aí a mãe volta a dizer assim, abriu a porta aqui, preciso me deitar? Não estou sentindo minhas pernas, eu acho que eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar, minha cabeça, está acontecendo uma coisa horrível. Eu disse, mãe, eu acho que é aquela gripe que tu pegou, eu peguei também e tal, assim. Não, não é não. Vou lá terminar o almoço, e saiu capengando lá terminar o almoço, mexeu as panelas, só escutei ela passar aqui no corredor. Pega as panelas que eu estou indo para cama. Aí o último TF Boost que eu tinha, dei para ela. Gente, eu terminei o almoço, a mãe almoçou comigo na mesa, 1h da tarde. 86 anos. Então, algumas coisas tenho em casa por medida de segurança, porque aparece de uma hora para outra, tá? Às vezes ou contaminou, ou desenvolveu, ou caiu a imunidade. O problema é que eu queria oferecer para o pessoal da live aqui, que ficou na live até agora, para vocês, tá? Se precisarem que seja analisado o exame, se vocês têm dúvida do que vocês poderiam contribuir para a saúde de vocês, tá? Vocês mandem esses exames para nós, hemograma. Se não tem hemograma, não tem hemograma, não posso agora fazer, enfim, não tenho tempo em médico, enfim. Só faça um relatório, assim, ó, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, se tomou imunizante, quantas doses, qual laboratório faz a diferença, tá? De um laboratório para o outro. Então, a gente pode olhar, eu faço isso, tá, para vocês, vou olhar esses exames e vou fazer a indicação do que vocês poderiam fazer para se recuperar, tá? Para melhorar, e vocês vão ver essa melhora rapidamente. Eu vou encerrar essa live, mas não vou encerrar de verdade, fiquem aí. Para você que está passando no YouTube, tem um link abaixo desse vídeo que se chama um grupo no WhatsApp Saúde nos Novos Tempos. Ali você vai ter a oportunidade de estar, como os demais estão aqui na live, para fazer perguntas, esclarecer dúvidas ao vivo e participar com a gente. O grupo é gratuito, obviamente, e a live também. Um grande abraço a todos. Eu vou parar de gravar essa live e a gente se encontra no próximo programa. Pula lá para o grupo, vem com a gente.